professor de teologia. Mas então ele tem esse encontro e ele se acha agora um predestinado a anunciar. Eu vou começar a me alimentar, no sentido, eu vou começar a tomar essa água, sou predestinado a ficar saciado da sede, a molhar a minha boca e a alimentar meu paladar e saciar a minha sede. Estou predestinado a tomar essa água toda. Isso não quer dizer que eu já tomei ela. Eu sou predestinado a começar a fazer uma refeição, isso não quer dizer que eu vou comer ela. Comecei a fazer, mas não concluí. Eu pego uma estrada, estou predestinado a ir a tal lugar, mas ainda não cheguei. Então são muitas referências que a Paulo fala aqui, no sentido que as pessoas acham, eu fui predestinado. Depois ele fala em Efésios que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então existe um paralelo dos assuntos, nos aspectos. E quando nós olhamos que na nossa linha temporal, sendo curta, e Deus é eterno, aí o homem quer pensar imaginando Deus na sua criação, na sua onisciência, onipresença, no seu poder, na sua glória, nós imaginando nossas fraquezas, como eu sempre falo e lembro a nós, da nossa pequenez, da nossa tão fragilidade terrena, do nosso pensamento tão pequeno, do nosso conhecimento tão curto, querer imaginar Deus na sua grandeza, como se eu estivesse nos acompanhando nessa linha da nossa vida, como se ele, como Deus ele sabe todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele sabe que quando eu nascendo hoje, lá na frente, o que ia acontecer com a minha existência. Então o homem, quando começa a pensar isso no tempo dele, para lá, que Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente, então quer dizer que ele poderia evitar muitas coisas ruins na minha vida, ou dar muitas coisas boas para mim. Aí eu me coloco como centro da história da humanidade, como sendo o ator principal de todas as coisas e aspectos que acontecem à minha volta. Então acho que eu nasci predestinado para um determinado fato, e tudo que aconteceu na minha vida foi concernente à vontade ou não vontade, e a permissão e a vontade permissiva de Deus, que muitos teólogos falam sobre esse tema, dessa natureza, dessa ordem. Mas aí a minha vontade ficou somente condicionada à vontade de Deus. Eu não tenho vontade nenhuma. Eu não posso fazer nada, eu não tenho opção, eu não tenho escolha. Agora, aquele que nasce em Cristo Jesus, todas as escolhas que ele fizer vai ser concernente à mente de Cristo. Mesmo que qualquer coisa que ele faça, no momento ele não esteja pensando estar fazendo alguma coisa errada, que ele está cometendo um pecado, que ele vai desagradar alguém, ou que Deus está olhando. Não fica preocupado com isso, porque em Cristo estando, todo momento, toda circunstância da sua vida, ele vai ser uma pessoa caminhando nesta linha do tempo, sabendo que amanhã ou depois ele partindo, ou ficando, ou olhando alguém partir, ele está já em Cristo. Então a predestinação que se fala na teologia de Calvino, e que Paulo, em dado momento, ele tem esse deslize de dizer de alguém que foi chamado, foi predestinado e foi justificado, é que alguém entendeu a mensagem no meio de muitos que não entenderam a mensagem. Quando houve um chamado, quando houve uma pregação, quando houve um falar, quando houve uma oração, quando houve um recitar, um aconselhamento, e muitos entenderam e muitos não entenderam, houve um grupo que entendeu e ele disse assim, esse estava predestinado. O outro não, todos estavam. O que importa, se querer olhar para trás e querer ir muito para frente, na linha do tempo, as pessoas preocupadas com o tempo, do espaço, lá na frente e o ontem, é o viver o hoje. O importante é o hoje, de cada um de nós, é o hoje. O hoje se constrói o amanhã. Ninguém busca as coisas do passado para alimentar uma esperança futura. Poderemos tirar muitas lições da nossa vida passada, daquilo que fizemos, daquilo que não fizemos, daquilo que deixamos de realizar, das oportunidades que deixamos de escapar, mas ninguém vai viver mais aquilo.
É o viver o hoje com fé naquilo que... Olha, quem vai esperar alguma coisa que não vê? Esperamos aquilo que não vemos, isso é esperança. Aquilo que vemos já não é mais esperança, porque está junto. Então, viver o hoje passa por cima de qualquer tipo de teologia calvinista ou arminiana, porque no hoje é em Cristo. E em Cristo se resume toda essa parte do Evangelho, tanto do Velho como do Novo, essa interpretação. Se em Cristo a gente observar que chegando nele ninguém vai ser lançado fora, não importa se ele vai ser um eloquente, se ele vai ser uma pessoa de destaque, que se ele vai viajar ao mundo, ou se ele vai ficar somente no lugar que ele está, pacificamente, no ambiente, na casa, sendo uma pessoa amável, amada e sendo amado, contribuindo, repartindo, sendo solidário, sendo essa nova criatura. Então essa teologia humana de algumas pessoas que na época entenderam dessa forma, introduzindo conceitos e preconceitos, porque no conceito tem um preconceito, ele separa pessoas, porque daí uma pessoa tem que ser igual àquele sistema para ser um predestinado. Se não for igual, ele não é predestinado, então ele está fora. Então é grupos. E em Cristo não tem isso. Em Cristo existe uma semelhança igualitária de posição, quebra tudo por terra em relação a social, a relação a cor, a credo, porque em Cristo a pessoa bate e se quebra. Que nem nós falamos no encontro anterior da rocha, nesse encontro, nesse embate, quando bate os seus conceitos na rocha, ela se quebra e se desfaz. Então, amados, essa teologia que alguns ensinam e botam um firmamento de que depois de ser predestinado pode fazer o que quer, que vai ganhar a redenção, também se equivoca. Eu já fui escolhido, sou um predestinado, então sou predestinado, posso fazer o que quer. Ele está no caminho, mas não quer dizer que chegou lá. Existe uma predestinação para chegar. Então esse caminho pode ser curto, pode ser longo, pode ser muito cansativo, pode ser mais exausto para alguém. Mas, alimentando nossa fé, nossa esperança daquilo que a gente não vê, vivendo no hoje, é ter a esperança de que em Cristo todas essas teologias se desfazem. E quando nós lemos e vocês lerem o Evangelho, qualquer parte, vocês leem segundo a mente de Cristo, Paulo também às vezes dá umas resbaladas nos seus conceitos de uma predestinação, porque ele ficou feliz entrando em Roma, formando uma comunidade idólatra de pessoas que faziam culto a deuses estranhos, muita filosofia, muito mundanismo, e ele, num grupo ali, ele conseguiu entrar e as pessoas entenderem e serem transformadas pela ação e mover do Espírito Santo, e ele entendeu que aquele grupo, no meio de tantos, foram os predestinados para ouvi-lo. Daí não é o que o Calvino diz que desde lá do nascimento ele estava predestinado para estar ali. As nossas escolhas, hoje vocês escolheram estar aqui. Vocês escolherão depois ao sair daqui. Nós escolheremos depois de fazer alguma coisa. Amanhã, assim, se Deus permitir nos levantar. Nós vivemos das opções e das escolhas, mas há um domínio sobre nós, da nossa consciência, que é racional e que a gente se movimente sempre para o bem. O fazer o bem ao amar e tendo vida nesta vida nossa e dando esse amor para as outras pessoas, isso que é o mais importante. E não ficamos apegados às tradições humanas, à ciência e à teologia, porque o muito estudo e o muito enfado em relação à letra, mas o que vivifica mesmo é o Espírito da graça, reveladora em nossos corações,
que chegou de um dado momento, de uma ocasião que nós não esperávamos, nós nem sabíamos talvez, mas chegou. E daí, do nada, aquilo que para nós não era conhecido se tornou conhecido. Aquilo que existia uma treva se tornou em luz. Aquilo que era confuso ficou tão esclarecido.